Boa noite, pessoal. Sou o professor Maurício Pocopetz. Então, hoje, dia 17/4, e a nossa aula aqui hoje, então, na verdade, ela vai ser um pouco mais rápida do que o normal, porque o nosso objetivo, pessoal, é fazer vista de prova. Semana passada vocês trabalharam aí fazendo as provas, todas elas, tiveram a semana inteira aí para resolver as questões, pesquisar. Então, hoje a gente vai fazer a vista para que depois você possa, então, tirar suas dúvidas e, eventualmente, é, solicitar algum ajuste, alguma revisão de nota, alguma coisa do tipo, tá bom? Então vamos começar a fazer aí as questões. Então veja aqui que a gente tem a nossa vista, tem questão por questão, e a gente tem então cada um dos questionamentos aí, né? Muito bem, lembre-se, pessoal, que o objetivo dessa prova é que você é, responda as alternativas, tá certo? E justifique as respostas. Muito bem. A minha intenção aqui, pessoal, como vocês estavam em casa uma semana, eu sei que, embora em casa trabalhando, mas o objetivo era que vocês fizessem justificativas, né, bastante, digamos, consistente, bastante, digamos, firmes aí, né? No sentido de você poder discorrer um pouco mais com relação ao que significa cada um daqueles itens, tá bom? Bom, então a minha consideração na prova foi a seguinte: tecnicamente você tinha um ponto por questão, meio ponto do teste e meio ponto da justificativa. Várias justificativas, pessoal, eu pude perceber que elas estavam assim muito de forma muito simples, simplesmente. E outra, infelizmente deu para perceber vários alunos que copiaram prova, enfim, coisa que vocês não deveriam fazer, tá certo? Por quê? Porque vocês já estão em casa, vocês podiam pesquisar, enfim, mas vocês tinham que responder com as próprias questões, com as próprias palavras, né? Porque você tem que saber, o objetivo é testar se você sabe efetivamente aquele conceito, né? Mas assim, muita gente é muito mais preocupado única e exclusivamente com as notas. Mas aí é uma questão de cada pessoa, tá? O importante é assim, a forma como eu corrigi. Então, meio ponto para o teste, para a alternativa, e meio ponto efetivamente para a justificativa. Quando a justificativa, digamos, ela estava mais ou menos, em tese você tiraria 0,25. Só que a prova ela não tem número quebrado, tá? Então vamos supor que você fez uma justificativa ruim em uma, em outra, então daria meio ponto, sua nota diminui meio ponto no final, enfim. Essa basicamente foi a consideração que eu fiz para fazer a correção dessas provas, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Olha só. Então a nossa vista de prova aí, como eu disse, a gente tem as aulas, a gente tem um tempo mínimo especificado aí por conta das aulas, mas hoje é vista de prova, então provavelmente o nosso tempo vai ser reduzido, tá bom? Olha só. Então nossa vista de prova aqui são 10 questões, então vamos resolver uma por uma e vamos justificar, vamos explicar, tá? Vista de prova aqui, então vamos lá. Questão número 1. Uma sociedade industrial fabrica e vende um determinado produto com garantia convencional de 1 ano. Na venda do produto é oferecida uma garantia estendida, coberta por ela própria, que começa a vigorar após a garantia convencional, a um preço acessível, de tal forma que a maioria dos compradores adquirem, ou seja, a maioria das pessoas que estão comprando esse produto adquire também essa garantia estendida. A sociedade industrial registra a garantia estendida como receita de serviços no momento da venda, tá? Então, vamos lá, vamos entender a questão. Nós estamos falando aqui de uma empresa que ela vende um determinado produto e ao vender esse produto ela tem a sua garantia estendida. As pessoas não são obrigadas a comprar essa garantia estendida, mas nessa situação aqui da questão, o valor é bastante acessível, consequentemente, é muito comum as pessoas adquirirem, tá? Bom, então ele fala: a sociedade registra essa garantia estendida como receita de serviços no momento da venda. Bom, pessoal, quando você vende um produto ou vende um serviço, evidentemente você tem uma receita, tá? O objetivo dessa receita, desculpa, dessa pergunta, é saber efetivamente se você sabe o momento do registro dessa receita, primeiro ponto, porque aí você consegue saber qual é
digamos aqui, ó, qual princípio, em tese, você não está atendendo, tá? E esse princípio, assim, nessa questão ela é realmente bastante simples, bastante fácil. Bom, vamos lá. Então ele fala assim, é, que você tem essa garantia estendida. Essa garantia estendida, o que que a empresa está fazendo? Ela está registrando como receita no momento em que ela vende. Então, no momento que você assinou o contrato, comprando o produto e comprando essa mercadoria, então efetivamente ela está ali considerando a receita, tá bom? A pergunta é, está correto isso ou não? Fere algum princípio? Qual princípio? Vamos ver. Então ele tem aqui ó, o princípio da competência, princípio da continuidade, princípio da entidade e do registro pelo valor original. Muito bem, então vamos lá. Nossa resposta é princípio da competência. E por que competência, gente? Pelo seguinte, primeiro vamos entender aqui o que é competência. O princípio da competência diz duas coisas. Primeira delas, que você precisa efetivamente registrar os seus ativos e passivos, os seus fatos contábeis, no período em que esses fatos ocorrem, independentemente de pagamento ou recebimento, e ele prevê também o confronto entre receita e despesa. O princípio da continuidade, ele que hoje para nós a gente chama aí de pressuposto básico, né? Ele diz o seguinte, que é você, ao fazer a contabilidade de uma empresa, você parte do pressuposto que essa entidade vai continuar, que essa entidade não vai fechar e nem tem intenção de reduzir de forma material suas atividades, os seus negócios. Por quê? Porque a partir do ponto que ela reduz ou vai fechar, então ela não tem mais continuidade e aí você tem que rever efetivamente todos os seus procedimentos contábeis. Depois, a gente tem princípio da entidade. Bom, o princípio da entidade, pessoal, ele está atrelado aos fatos contábeis que nós temos, digamos, das entidades, ou seja, vamos pensar inicialmente entre o sócio e a pessoa jurídica. Então eu tenho o sócio na pessoa física é uma entidade e a empresa lá na sua pessoa jurídica é outra entidade. Nós podemos pensar também essa questão da entidade como duas empresas diferentes. Uma empresa participa na outra, enfim. Aí nós temos também, digamos, o princípio da entidade, tá? E ele fala aqui do registro pelo valor original, que lá no princípio ele quer dizer que nós devemos registrar os nossos ativos basicamente pelo nosso valor de custo de aquisição. Tá? Então ele chama de valor original. Então, nesse caso, pessoal, por que a resposta é princípio da competência? Porque o princípio prevê que nós devemos registrar os fatos quando eles efetivamente estão gerando aí receitas ou despesas, porque tem que ter o confronto, ou seja, entre o benefício e entre efetivamente o custo que eu vou ter. Esse é um ponto. O segundo é que eu preciso reconhecer esse resultado, essa receita ou despesa, no caso aqui uma receita, né? No momento em que ele ocorre. E quando que ele ocorre? Veja, a venda ocorre na assinatura do contrato, mas o reconhecimento dessas receitas elas vão acontecer, né, após a garantia convencional, tá? Então tá aqui, ó, após a garantia convencional. Então, inicialmente eu tenho um adiantamento de cliente. Por quê? Porque o cliente me deu esse dinheiro, ele pagou esse seguro, né? Essa garantia estendida. Esse dinheiro entrou lá no meu caixa banco. Consequentemente, eu crio um passivo. Por que um passivo? Porque eu tenho a obrigação de dar a garantia para esse comprador, né? Para esse cliente, quando terminar a garantia original. Tá certo? Então, na verdade, eu estou vendendo um serviço à parte, independentemente do produto que eu vendi. Então, nesse caso, eu preciso fazer o reconhecimento, tá? À medida em que esses riscos e benefícios são transferidos, o que vai acontecer na competência, ou seja, após a venda do produto. Tá certo? Ou melhor, desculpa, após como ele fala aqui, ó, após o final da garantia da própria empresa, e não após a venda, né? Após a garantia. Tudo bem, pessoal? Então, essa é a questão número 1. A justificativa deveria ser explicar esse procedimento, ou seja, que nós estamos reconhecendo essa receita lá no futuro ou lá quando acabar a garantia, ou seja, porque nesse momento você está transferindo os riscos e benefícios,
consequentemente ali você tem o reconhecimento de receita. Antes desse período, nós temos aí um adiantamento de clientes, ou seja, nós temos um passivo. Correto, pessoal? Então essa é a questão número 1. Vamos lá. Questão número 2. Ó, essa aqui é uma questão que a gente tem 4 alternativas um pouco mais extensa, tá? Então vamos lá. De acordo com a NBC TG, estrutura conceitual, ou seja, o CPC 0, esse que a gente está acompanhando, que a gente está vendo aí, né? Vocês estão vendo nas aulas gravadas. Ele fala aqui, ó. Bom, aqui ele fala de características qualitativas, tal, né? O item A, ó. As características, então ele quer saber o que é incorreto. Veja, ele quer saber o que é incorreto, o que é falso. Ele diz assim: as características qualitativas fundamentais são comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, pois tornam a informação útil. A utilidade da informação contábil financeira é melhorada se ela for relevante e representar com fidedignidade o que se propõe a representar. Portanto, relevância e representação fidedigna são características qualitativas de melhoria, tá? Vejam que aqui ela está falando dos aspectos qualitativos. Nós sabemos que nós temos aspectos qualitativos fundamentais e de melhoria, tá? Então, basicamente, lembre-se que aqui ele quer saber qual a resposta errada, tá? Ou seja, qual é a alternativa incorreta. Bom, a B, a informação contábil financeira. Então, vamos lá. Quando ele fala aqui, ó, essas características qualitativas fundamentais são comparabilidade, verificabilidade, tempestividade, compreensibilidade. Bom, não sei se é essa alternativa, mas não me parece correta. A informação contábil financeira relevante é aquela capaz de fazer diferença nas decisões que possam ser tomadas pelos usuários. A informação pode ser capaz de fazer diferença em uma decisão, mesmo no caso de alguns usuários decidirem não a levar em consideração, ou já tiverem tomado ciência de sua existência por outras fontes. Então, o que ele está falando aqui? Que a entidade, ela, assim, a informação contábil financeira relevante lá para a entidade é aquela que faz diferença na hora do seu processo de tomada de decisão. Ainda que você, ao saber desse processo, não toma decisão nenhuma. Também é uma possibilidade, tá? Mas ela não deixa de ser uma informação relevante, certo? Muito bem. Esta alternativa aqui, né, ela digamos, me parece que é uma alternativa correta. Lembrando que a questão, ela pede alternativa incorreta, tá? C. As características qualitativas de melhoria podem também auxiliar a determinar qual de duas alternativas que sejam consideradas equivalentes em termos de relevância e fidedignidade de representação deve ser usada para retratar um fenômeno. Essa alternativa está falando que quando você tem, digamos, a aplicação de dois aspectos qualitativos, então a própria norma fala, ou pelo menos dá indícios, né, dá um caminho de qual desses itens nós devemos considerar para efetivamente fazer o reconhecimento, ou seja, qual delas em tese naquele momento tem maior relevância, tá? Bom, e a D fala que a informação contábil financeira é capaz de fazer diferença nas decisões se tiver valor preditivo, valor confirmatório ou ambos. A informação contábil financeira tem valor preditivo se puder ser utilizada como dado de entrada em processos empregados pelos usuários para predizer futuros resultados. Ou seja, a informação, para que ela possa ser útil, né, para que ela tenha, digamos, relevância, ela tem que ter valor preditivo. O que é valor preditivo? A partir das suas demonstrações, a partir dos seus levantamentos, você consegue fazer projeções futuras. Você consegue fazer análises projetando seus resultados. Ela tem que ter valor confirmatório. E o que é o confirmatório? Quando você pegou as suas informações do passado, as suas estimativas anteriores, e você consegue, então, confirmar, né, se o seu procedimento, se a sua decisão tomada lá atrás a partir das demonstrações, se elas estão adequadas ou não, certo? E ele fala que pode ser ambos. Muito bem, pessoal. Então, nossa alternativa aqui é a alternativa A. Quando a gente vê aqui a alternativa B,
ela está correta, alternativa C e a D. A ela está incorreta pelo seguinte, ó. As características qualitativas fundamentais são comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade. Não, essas 4 características, elas são as características de melhoria. As características fundamentais são relevância e representação fidedigna. Como que você pode lembrar isso, pessoal? Principalmente quando você for fazer a prova lá do exame de suficiência, né? Porque aí a gente tem uma dica bastante importante que ajuda muito. Porque na hora que você faz a prova, você pode ser que você não lembre desses detalhes, tá? Então vejam que as características qualitativas aqui de melhoria, elas terminam em DAD, ó, comparabilidade, verificabilidade, tempestividade e compreensibilidade, certo? Se você lembrasse dessa questão, ou melhor, dessa dica, então ficaria muito, mas muito fácil resolver essa questão, tá? Então, alternativa 2. Desculpa, questão 2, alternativa A, porque as outras 3 aqui, ó, B, C e D, elas são efetivamente corretas. E o exercício pede a alternativa incorreta. Tudo bem, pessoal? Tranquilo essa questão também, bastante fácil, né? Uma questão, digamos, bem simples. A gente não tem grandes dificuldades para resolvê-la. Bom, aí a questão 3. Olha só. Vamos lá. De acordo com a NBC-TG Estrutura Conceitual, né, no que se refere à posição patrimonial e financeira, assinale a alternativa incorreta. Vejam que esta questão aqui também, ela pede alternativa incorreta. Então, gente, muito cuidado na hora que vocês vão fazer uma prova, seja da minha disciplina aí, ou seja no exame de suficiência, principalmente, ou até em concurso público, tá, gente? Quando ele fala que ele quer alternativa incorreta. Ao pensar nessa alternativa incorreta, muitas vezes você vai ler a primeira alternativa e a frase que está na alternativa é correta, é verdadeira. E é comum as pessoas se confundirem, porque ela quer a informação incorreta e, consequentemente, se ela quer incorreta, ela vai ter 3 itens lá que estão, digamos que são afirmativas verdadeiras. Então, você precisa tomar muito cuidado para, na hora ali da prova, né, na concentração, você marcar uma questão errada, tá? Então ele fala aqui, ó. No que se refere à posição patrimonial e financeira, assinale a opção incorreta. Bom, esses conceitos, pessoal, nós falamos lá nas aulas, né? Eu já tinha falado para vocês antes em aulas no primeiro e segundo semestre e tal. E aqui também nos slides, se vocês olharem, esses conceitos foram dados aí com um pouquinho mais de profundidade, tá? Bom, mas vamos lá. Então ele quer saber a alternativa incorreta. Então, A. Ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros benefícios econômicos. Então vejam, pessoal, ó, ativo é um recurso controlado pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera fluam futuros benefícios econômicos para a entidade. Esta questão, este item, me parece correto, certo? Vamos ver mais para frente, mas assim, me parece correto. Parece que é efetivamente o conceito de ativo. O B. Passivo é uma obrigação presente da entidade, derivada de eventos passados, cuja liquidação se espera resulte na saída de recursos da própria entidade capaz de gerar benefícios econômicos. Muito bem. Essa alternativa também me parece correta, tá? Mas vamos lá. C. Patrimônio líquido é o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos os seus passivos. Também me parece correto. E C. Desculpe, D. Receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil que resultam em diminuições do patrimônio líquido e que estão relacionadas com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Vejam, pessoal, a nossa resposta aqui é a alternativa D, tá? E é uma questão, digamos, bastante simples da gente resolver, porque ele dá o conceito de ativo, ele dá o conceito de passivo,
e o conceito de patrimônio líquido. Então, esses três conceitos, assim, vocês têm que saber na ponta da língua. E efetivamente eles estão corretos. Quando a gente vai para essa última questão, ele está falando aqui do conceito de receita. Então veja que é muito comum quando a gente pega esse tipo de prova, pessoal, que ela tem aí, digamos, essas características, ou seja, características como essa questão, que funciona da seguinte maneira. O autor da questão ele pega o texto correto e troca algumas palavras do texto que na verdade muda totalmente o sentido dessa afirmação, tá? Então é o que ele diz aqui, ó, receitas são aumentos nos benefícios econômicos durante o período contábil. Perfeito, é isso mesmo. Então uma receita ela aumenta o patrimônio líquido da empresa. Então ela representa um aumento, né? Ou seja, um aumento nos benefícios. Ele fala aqui, ó, e que resultam em diminuição do patrimônio líquido. Bom, na verdade aqui você tem já o primeiro erro. Porque quando você tem uma receita e essa receita faz entrar recursos na empresa, na prática, pessoal, aqui você tem que receita aumenta o patrimônio líquido e não diminui. O que diminui o patrimônio líquido são as despesas, tá? Aí ele fala aqui, ó, e que estão relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Então aqui nós temos basicamente um outro erro, porque quando ele fala que ele está considerando, né, ó, digamos, a contribuição dos detentores de instrumentos patrimoniais, isso não é necessariamente uma receita. Quando necessariamente não é uma receita. Quando o sócio coloca dinheiro na empresa, você tem lá um aumento de capital, enfim, você tem alguns tipos de operação, mas como é o sócio que está colocando esse recurso, então a princípio, né, ou digamos em tese, você não tem necessariamente uma receita acontecendo ali, tá? Então esta alternativa D é a alternativa errada. Esta alternativa ela mostra o oposto do que diz o conceito de receita. Então, ele quer a alternativa incorreta, então temos aí a alternativa D, tá? Depois, questão número 4. Ó. Então, aqui também a gente tem 4 itens. Esse tipo de questão, como a gente já viu aqui nas outras anteriores, ela é um pouco chatinha, porque aqui você tem que ler basicamente todos os itens, tá? Então, a gente tem lá, ó, de acordo com a NBC-TG, estrutura conceitual, né, para elaboração e divulgação do relatório contábil financeiro, no que se refere ao reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis, então veja que aqui ele fala, é correto afirmar. Então veja que as outras questões, pessoal, ele está falando de itens incorretos. Aqui ele está falando de item correto. Então ele vai te dar 4 alternativas, 3 estarão incorretas e uma correta. O oposto do que nós vimos nas outras questões. Estou reforçando isso com vocês, pessoal, porque independentemente da minha prova, quando vocês forem fazer o exame de suficiência ou prestar um concurso, esse tipo de comentário é muito importante, porque esse tipo de comentário faz a diferença na hora de você responder uma questão e ganhar o seu certo lá, o seu ponto, né? Seja concurso público, seja aí uma vaga, muitas vezes por uma empresa, por uma vaga de trabalho, né? Enfim, então isso é bem importante, tá? Então, vamos lá, ele quer saber o que é correto. Um ativo deve ser reconhecido no balanço quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefício econômico futuro. Então, vou ler de novo. Um ativo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos futuros. Ele está dizendo o seguinte: eu devo reconhecer o ativo quando eu tenho um determinado item, ele tem as características de ativo, mas eu não tenho a expectativa de gerar benefício econômico futuro. É isso que ele está dizendo nessa alternativa. Depois, o B. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for remota a possibilidade de uma saída de recursos para sua quitação e seu valor não puder ser estimado. Então aqui ele está falando o seguinte, olha, basicamente ele está dizendo que um passivo é uma obrigação presente, né? Ele usa o termo presente lá, ó,
não, nem usa o termo presente. Na verdade, ele fala assim, dois pontos que são importantes. Então, que a probabilidade de sair recursos dessa empresa é remota, tá? Ao que ele fala aqui. Quando for remota a possibilidade de saída de recursos e o seu valor, ou seja, o valor que eu devo registrar esse passivo, eu não consigo mensurar com confiabilidade. Então ele está falando duas coisas, tá? Esse é o B. Depois nós vamos comentar. O C. Uma despesa corresponde a um decréscimo nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a distribuição aos detentores dos instrumentos patrimoniais. Muito bem. Aqui ele está dando um conceito de despesa que corresponde então a um decréscimo no patrimônio da empresa, tá? E assim, dá uns outros detalhes. Mas primeiro vamos ler a alternativa, a última, para a gente saber a nossa resposta. Uma receita deve ser reconhecida quando resultar em diminuição nos benefícios econômicos durante o período contábil, sob a forma de entrada de recursos ou aumento de passivos que resultam em diminuição do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com a contribuição dos detentores dos instrumentos patrimoniais. Muito bem, gente. Temos essas questões aqui, elas também não são complicadas, elas são fáceis e elas estão em partes relacionadas com as outras alternativas, com as outras questões, tá? Então, qual que é a nossa resposta? C, certo? A nossa resposta é a alternativa C. E por quê, pessoal? Nesse caso, olha só, ele pede aqui na questão, ele fala assim, ó, no que se refere ao reconhecimento dos elementos das demonstrações contábeis, é correto afirmar que... Então, nesse caso, ele quer saber a alternativa correta. Então, se ele busca a alternativa correta, significa que tem 3 itens que são incorretos, tá? Então, nesse caso, é mais fácil, se você tiver dúvida de identificar aquilo que é correto, então é mais fácil você efetivamente buscar aquilo que é incorreto, tá? Vamos ver, ó. Item A. Um ativo deve ser reconhecido no balanço quando os gastos incorridos não proporcionarem a expectativa provável. Não. Aqui está o erro. A gente só reconhece um passivo quando ele tem essa perspectiva, a gente tem essa probabilidade de gerar benefício e automaticamente quando ele gera benefício eu tenho que reconhecer no meu ativo. E aí no caso como receita. Quando eu não consigo saber aqui, ó, ele fala, ó, quando os gastos incorridos não proporcionarem expectativa de benefício econômico futuro. De novo, todo ativo, ele está lá na empresa para gerar benefício econômico futuro, certo? Então, quando eu tenho uma situação na qual eu tenho um determinado gasto e esse gasto não vai gerar benefício futuro, isso significa que eu não estou adquirindo um ativo, tá? Isso significa que nós temos aí uma despesa. E nesse caso, pessoal, assim, nós temos que esse item, ele não é ativo. Ó, um ativo deve ser reconhecido no balanço quando os gastos incorridos proporcionarem a expectativa provável de geração de benefícios econômicos futuros. Aqui ele fala não proporcionar, então aqui a gente tem um erro, tá? Depois, item B. Um passivo deve ser reconhecido no balanço patrimonial quando for remota a possibilidade. Não, nós temos a tabela de possibilidades, ele diz o seguinte, ou um fato é remoto, é possível ou é provável. Tá? Então, quando você tem uma situação que é remota, significa que você não reconhece nada no seu passivo. E por que você não reconhece? Porque o nome já diz, é uma operação remota. Aquilo praticamente não vai acontecer, tá? Então, ó, um passivo deve ser reconhecido no balanço quando for remota a possibilidade. Não, eu não posso fazer isso. Quando eu tenho uma possibilidade remota, eu nem devo reconhecer. Aliás, nem existe passivo, tá bom? Aí tem o C. Uma despesa corresponde a um decréscimo. Vejam aqui, pessoal, nossa alternativa correta é a C. Vejam por quê, ó. Aqui, ó, ele fala uma despesa corresponde. Então ele está falando dessa alternativa C aqui, ó. Uma despesa corresponde a um decréscimo nos benefícios econômicos futuros durante o período contábil. Perfeito, é isso mesmo. Sobre a forma de saída de recursos ou da redução de ativos ou assunção de passivos, que resulta em decréscimo do patrimônio líquido. Então vejam aqui, pessoal, que efetivamente
nós temos a questão da despesa, que é a probabilidade de sair recurso, né, da empresa. Enquanto que a receita é o contrário. Essa saída de recursos, normalmente, se é uma despesa, ela vai reduzir o meu ativo e muitas vezes aumentar o meu passivo, tá? Muitas vezes, tá? Evidentemente que, dependendo do caso, você pode ter uma contabilização um pouco diferente, mas via de regra, uma despesa diminui seu ativo e aumenta o seu passivo. Muito bem. Outra coisa, aqui no finalzinho da questão, ó, do item é o que ele fala. E que durante períodos sob a forma de saída de recursos ou da redução de ativos, tal, que resultam em decréscimo, não, né? Não é isso, porque ele tem que resultar em acréscimo, uma vez ele pode até falar que resultam em decréscimo, tal, porque aqui nós estamos falando de despesa. A de baixo, aqui é o item D, então é receita, ó. Deve ser reconhecida quando resultar em diminuição do benefício econômico? Não. Então aqui de cara a gente já vê o erro. Por quê? Porque a receita ela gera aumento na movimentação do patrimônio, como ela diz aqui, ó. Reconhecida em diminuição de benefícios econômicos futuros durante o período contábil. Não, ela tem que reconhecer como ganho se efetivamente ela tem ganho, tá? Então, nesse caso, pessoal, alternativa C, porque esse conceito está correto. Ó. Então, a despesa corresponde a um decréscimo do benefício econômico, certo? Esse é um ponto importante. Sobre a forma de saída de recursos ou de redução de ativos ou assunção de passivos, que resultam em decréscimo do patrimônio líquido e que não estejam relacionados com distribuição aos detentores de instrumentos patrimoniais. Bom, então essa questão aqui, pessoal, alternativa número, ou melhor, deixa eu falar aqui, ó. Então, questão 4, alternativa C. Estava confundindo a alternativa com o número da questão, tá? Então, questão número 4, alternativa C. As outras estão efetivamente incorretas, o texto está incorreto e o item C está perfeito, corretinho, como diz a norma, tá bom? Então, nesse caso, ele quer saber, ó, a nossa alternativa correta, tá? Como ele fala aqui, ó, alternativa correta. Então, nesse caso, alternativa C, tá certo? Porque aqui a gente tem os conceitos corretos. Beleza, pessoal? Bom, estamos aqui então na questão número 4. Vamos fazer o seguinte, vamos dar aí uma paradinha, tomar uma aguinha, tomar um cafezinho e daqui uns 15 minutinhos a gente está de volta, tá bom, pessoal? Nos vemos então daqui a pouco.